Boa tarde, sejam bem-vindos novamente. Eu vou fazer dois vídeos sobre proteínas. No primeiro vídeo eu vou explicar algumas coisas das propriedades das proteínas e como elas são formadas. E no segundo vídeo eu queria colocar para vocês a importância da reposição e como repor as proteínas após a atividade física, durante a atividade física e após a atividade física. Bom, as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Existem os aminoácidos essenciais quer dizer o seguinte, que tem que vir da nossa alimentação, e os não essenciais. Por exemplo, a proteína vegetal, o arroz e o feijão. O arroz ele não tem os 20 tipos de aminoácidos para formar a proteína. Falta para ele a lisina. E o feijão não tem os 20 tipos. Falta para ele a metionina. O arroz tem metionina e o feijão tem lisina. Então eles juntos são capazes de ter os aminoácidos para formar uma proteína completa. A importância da proteína é fundamental no nosso organismo. Elas estruturam o nosso organismo, reparam os nossos tecidos, formam desde hormônios até anticorpos, enzimas até neurotransmissores, enfim, elas são extremamente importantes no nosso organismo. Existem 2 milhões de proteínas no nosso organismo, sendo que nós temos 50 a 100 mil tipos diferentes de proteínas. Cada proteína é formada de no mínimo 50 moléculas de aminoácidos e existem as maiores que são formadas de até de 30 mil, mais de 30 mil aminoácidos. Por exemplo, a insulina é formada por 51 aminoácidos, a hemoglobina por 574 aminoácidos e os músculos, as proteínas musculares, são formadas por mais de 30 mil aminoácidos. A nossa necessidade diária, e depois eu vou comentar também em relação à atividade física, ela varia de 0,8 gramas por quilo de peso por dia no sedentário até 2 gramas por quilo de peso por dia nos indivíduos altamente treinados, nos atletas. Existe um aumento da necessidade diária de proteína na gestação, na lactação, no nosso crescimento, em relação a traumas, politraumas, em relação a infecções acentuadas no nosso organismo, pode ocorrer um aumento da necessidade proteica. E existe uma diminuição da necessidade, existe nos quadros de insuficiência renal uma diminuição da nossa necessidade de evitar o uso acentuado de proteínas na insuficiência renal. As proteínas, a qualidade proteica, ela é avaliada por meio da composição química dos aminoácidos que são contidos na proteína em questão. Existe um score chamado o PDCAAS. O que quer dizer isso? É score químico de aminoácidos corrigidos pela digestibilidade proteica. Então isso varia até 1. Quer dizer o seguinte, o score químico de 1 quer dizer que essa proteína é totalmente hidrolisada e absorvida pelo nosso organismo, porque a proteína primeiramente ela é hidrolisada, quebrada em aminoácidos para depois ela ser absorvida. Ela não é absorvida completa. Então esse score químico de 1, por exemplo, na soja, na clara do ovo, eles têm score químico de 1.
o soro do leite, score químico de 1. O soro do leite é o whey protein. Enquanto que a carne tem um score químico de 0,95. Os vegetais variam de 0,30 a 0,65 de score químico. Quer dizer o seguinte, vamos supor que você tenha 300 gramas de arroz e feijão. Nessas 300 gramas vai conter em torno de 20 a 25 gramas de proteínas, sendo que essas proteínas, vamos supor que tenha 25 gramas de proteínas em 300 gramas de arroz e feijão, em conjunto. Se você calcular pelo score químico de 0,60, você tem 60% de absorção e daria 15 gramas de absorção dessa proteína, uma boa fonte de proteína vegetal. Enquanto que se você comer 2 claras de ovos, cada clara tem em torno de 6 gramas, você tem 12 gramas totalmente absorvido. Um bife médio tem em torno de 30 gramas de proteína. As carnes em geral têm em torno de 25 a 30 gramas em cada 100 gramas de um bife médio. Então você teria praticamente quase toda essa proteína absorvida, tanto em relação a todas as carnes, né? Em relação à carne varia de 0,95 a 0,97 o score químico. Então é muito importante vocês saberem em relação às fontes de proteínas, elas são importantes. As fontes vegetais são muito importantes também. Vocês viram que depende da quantidade, o quanto que vai ser absorvido em relação à proteína. Mesmo tendo um score químico menor, a quantidade que é absorvida é uma proteína de boa qualidade. Então vale a pena vocês também variarem o tipo de proteína, né? Então nós vamos comentar, por exemplo, na proteína vegetal, existem alguns vegetais que são completos, tem as proteínas todas, tem todos os aminoácidos completos, como a soja, por exemplo, e a quinoa. A proteína da soja e a proteína da quinoa, elas são completas. Enquanto que, como eu disse anteriormente, o arroz e o feijão não têm todos os aminoácidos para formarem a proteína isoladamente. Quando eles se juntam, sim. Então é muito importante você colocar sempre uma leguminosa junto com o arroz. Vamos supor, o grão de bico, a lentilha, são boas fontes de proteínas quando em conjunto com o arroz. E também uma coisa muito importante, quando você usa o arroz branco, ele tem um índice glicêmico maior, como eu já comentei nas fontes de carboidratos. Mas quando você junta o arroz e o feijão, e sempre é interessante que vocês façam isso, como o índice glicêmico do feijão e das leguminosas em geral é muito baixo, então é muito interessante que se juntem sempre. Então é isso que eu queria dizer em relação às proteínas, e seria esse apanhado geral rápido, e no próximo vídeo eu vou comentar sobre a reposição na atividade física, o quanto que a gente tem que usar, que tipo de proteína seria mais importante.